Apocalipse capítulo 20. Aqui começa a sétima visão do livro, que vai até o último capítulo, 22, versículo 5. Lá no finalzinho do capítulo 19, nós vimos Cristo como grande vencedor. Essa é o último dos ciclos que mostra. Se você está com a sua Bíblia aberta, olhe de novo aí para o capítulo 20 e você vai ver que nós estamos alternando. João alterna aqui o lugar da onde ele está mostrando. Até o versículo 3, ele está na terra. Versículo 4 ao 6, ele está no céu. Versículo 7 ao 10, ele está novamente na terra. E do 11 até o 15, ele volta para o céu. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ele está como se nós estivéssemos num filme em que você vê o que está acontecendo num lugar e daqui a pouco você vê o que está acontecendo no outro e vai alternando para que você tenha uma visão dos dois lados. Ele está mostrando a mesma coisa, o mesmo tempo, o mesmo momento acontecendo no céu e na terra. Tá? Não são coisas diferentes, são a mesma coisa. Então nós aqui temos no capítulo 20, já após o 19, em que a besta e o falso profeta já foram postos no seu devido lugar para a eternidade, mas aqui nós entramos nesse último circuito. Nós temos então aqui uma atenção totalmente dispensada à libertação daqueles que são filhos de Deus, foram fiéis ao Senhor, e a condenação eterna de Satanás, que é o grande algoz da nossa raça desde a queda. E depois ele centraliza a atenção, João vai centralizar a atenção no último julgamento, aquele em que a própria morte é eliminada e lançada nas profundezas eternas, naquilo que se chama de lago de fogo. A morte, o Hades, que nós chamamos de inferno nesta tradução, e o envio dos próprios impenitentes, dos descrentes, para esse lugar que foi preparado para eles pela eternidade. Diferentemente da grande maioria do Apocalipse, o capítulo 20 não traz muitas referências ao Antigo Testamento, com exceção de algumas que eu vou passar para vocês, mas o foco dele é mostrar exatamente essa ambivalência daquilo que vai acontecer durante este tempo que nós estamos. O capítulo 20 é agora, é o que nós estamos vivendo, sendo que está se preparando para algo que vai acontecer. Então, é esse jogo, como se fosse um filme, lá e cá, para a gente entender direitinho. Essa cena dupla nos permite entender algumas coisas que muitas vezes são confusas na nossa jornada cristã, mas o capítulo 20, que é um capítulo muito disputado por várias correntes teológicas, para nós ele é simples. Ele simplesmente está mostrando o que acontece na era da igreja e o que está acontecendo fora das nossas vistas e por que tudo isso está acontecendo, que é exatamente o desabrochar final dessa fantástica história que Deus nos permite dela entender um lampejo até que nós estejamos lá finalmente. Então o primeiro trecho fala da prisão de Satanás. E nesse tempo nós estamos no milênio na Terra. O texto começa exatamente dizendo isso. Satanás foi preso, e nós já vimos aqui em Apocalipse algumas vezes em que é necessário o Senhor chamar anjos poderosos para que eles vençam batalhas que também são difíceis, contundentes, complexas. Mas o mais curioso é que quando chega na vez de Satanás, o vilão maior dessa história, o chefe de todos os demônios, desce um anjo do céu, sem nome, anônimo, apenas com uma corrente na mão, segura Satanás e o põe no seu lugar certo. E aí nós descobrimos que o que deixa Satanás preso onde ele tem que estar não é a força de nenhum anjo, mas é a ordem dada por Deus para que isso aconteça. E nós estamos vendo aqui
não foi Miguel, não foi nenhum anjo da tradição oral da igreja, arcanjo, hiperarcanjo, não foi. Foi um anjo que desceu do céu com uma corrente na mão, amarrou Satanás e o prendeu. Um anjo único, anônimo. O imaginário popular, muitas vezes, alimentado por pseudo-teologias, é só você zapear a televisão que você vai ver um monte de gente falando baboseiras sobre esse mundo espiritual, angelical. E esse pessoal, muitas vezes, eleva a estatura e o poder de Satanás e parece que ele é coigual a Deus em poder. Ele não é. Ele é um ser criado, como outro qualquer ser criado. E diante da majestade do poder de Deus, ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Ele não consegue lutar contra Deus. Tudo o que ele fez ao longo da história da redenção, ele o fez por permissão de Deus, por causa dos seus decretos que são perfeitos e soberanos. Entendê-los não é necessariamente o caminho para hoje, mas aceitá-los é o caminho para o nosso coração. Tem um autor que eu gosto bastante que ele diz o seguinte: Satanás não é a contraparte maligna de Deus. Deus é Deus. Não há ninguém como ele, ninguém que possa sequer começar a desafiá-lo. E ele faz uma referência para Deuteronômio 4:39. Satanás, anteriormente conhecido como arcanjo Lúcifer, sempre foi um ser criado. É por isso que, quando vemos Satanás de uma perspectiva celestial, dizemos apenas isso: é este que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? E ele fala isso se referindo a Isaías 14:16. Segurando uma corrente na outra mão, basta uma mão de um único anjo para deter Satanás. Ele é um ser espiritual, isso nós sabemos. Portanto, esses verbos segurar, prender, amarrar, amarrar virou moda, todo mundo quer amarrar Satanás. Esses verbos, eles na verdade não são literais, eles são simbólicos. Você não amarra um espírito, literalmente falando. Você não guarda um espírito em garrafa. Embora um dia desse eu tenha visto alguém que se dizia pastor guardando o espírito dentro de uma garrafa PET de Guaraná. Vem para cá. E o demônio entrava na garrafa de Guaraná, ele tampava, agora sim, agora você está livre. Porém, são verbos simbólicos que nos mostram as limitações de Satanás nesta era. Ele não consegue fazer com que a igreja, neste tempo, no tempo da igreja, seja detida na pregação do evangelho, onde o evangelho precisa chegar. Vejam bem, o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. A igreja é a agência autorizada e comissionada por Deus para pregar o evangelho. E nós nos perguntamos assim: como é que a igreja prega ao redor de todo o mundo se há lugares no mundo em que a igreja não pode pregar? Bom, a primeira coisa é que, se houver um escolhido do Senhor no lugar mais obtuso dessa terra, sabe? A palavra de Deus vai chegar a ele, porque nenhum dos escolhidos do Senhor vai ser privado da salvação no último dia. Mas por que é que nós vemos a igreja florescendo em alguns lugares e murchando em outros? E por que é que nós vemos a igreja murchando onde já floresceu? E por que é que nós vemos a igreja que parece que nunca entrou em alguns lugares? Você pode me perguntar, pastor, por que na Índia só tem 1,5%, com mais de 1,5 bilhão de habitantes, só tem 1,5% de cristãos, juntando tudo, católicos, protestantes? A minha resposta é simples, como reformado. Os eleitos do Senhor que estão nos diversos lugares são alcançados e a igreja do Senhor floresce na medida em que o número dos eleitos é maior. Eles precisam ouvir. E já que eu falei de Índia, a Índia já foi um país cristianizado. No começo da era cristã, alguns dos nossos irmãos foram para lá e a Índia já foi um país cristianizado. Hoje não é mais. A Europa já foi muito cristã, hoje não é mais. E esse movimento da igreja
é exatamente liderado pela direção do Espírito Santo para alcançar aqueles que precisam, e esse movimento, conforme direcionado pelo Espírito Santo, esse movimento não pode ser impedido por Satanás. É por isso que ele está atado. Ele não pode impedir a ação da igreja onde Deus quer que a igreja esteja levando o seu santo evangelho. Deu para vocês pegarem? A igreja vai cumprir a sua vocação. E é por isso que ele se encontra maniatado. Ele tem limitações no seu poder. Ele não deixa de ser um ser poderoso, mas por ordem de Deus ele tem limitações no seu poder. Deus está atraindo para ele pessoas de todos os lugares, de todas as nações. E nesses lugares, os eleitos do Senhor serão salvos e levados para o seu reino. Isso porque a multiforme sabedoria de Deus é revelada na igreja e através da igreja, por meio da pregação da palavra, sempre que ela é aplicada ao coração do impenitente, daquele que não conhecia o Senhor como seu Salvador. É isso que quer dizer que no começo da era cristã, quando o Senhor Jesus institui a igreja através da sua própria vida, que foi entregue por nós, é isso que quer dizer que Satanás foi amarrado. É isso que quer dizer que Satanás não tem os seus vínculos de poder francamente ativos. Mas aí nós entramos no versículo 4. E aqui, se o milênio na Terra mostra a igreja evangelizando onde ela precisa, os salvos sendo salvos, os eleitos sendo salvos, o que é que está acontecendo agora no céu? O milênio, o nosso milênio no céu. O que está acontecendo lá? É isso que ele mostra aqui para a gente, do versículo 4 até o versículo 6. Esse é o segundo dos 4 quadros desse capítulo. E nesse quadro, João está levando o leitor para trás dos bastidores, está nos revelando o que acontece ao longo desse período da igreja com todos aqueles que são martirizados e que sofreram, por exemplo, uma morte física por causa da sua fidelidade ao Senhor. Eles, na verdade, morreram aqui, nos 3 primeiros versículos, mas eles estão vivos com o Senhor, versículos 4, 5 e 6. Se aqui eles foram decapitados, martirizados, se aqui eles foram queimados vivos, se aqui eles tiveram seus direitos podados, se aqui eles foram jogados ao mar, se aqui eles foram machucados, presos, encarcerados, ao morrerem aqui, versículos 1, 2 e 3, eles estarão com o Senhor, versículos 4, 5 e 6. É isso que João está fazendo. É a dinâmica das 2 câmeras nos mostrando a mesma realidade, no mesmo tempo, por 2 óticas diferentes. Enquanto aqui está acontecendo o que nós vivemos, o que a igreja progride, eles lá reinam com o Senhor, enquanto Satanás está amarrado aqui. Enquanto a igreja faz o seu papel acontecer aqui, eles já estão lá. Eles estão naquilo que na literatura hebraica antiga se chamava de seio de Abraão. Eles estão na presença de Deus com plena consciência de que aquele tempo haverá de passar e de que eles haverão de ressuscitar e que aquela alma que está hoje na presença do Senhor haverá de se juntar com seu corpo para que entre a eternidade na presença do Senhor. Mas hoje eles já têm a alegria de estarem na presença do Senhor, sabendo que isso é irrevogável. Quem está diante do Senhor não sairá mais da presença eterna do Senhor. Talvez você se lembre de gente que militou com você, principalmente nós que somos mais velhos. Nos lembramos de gente que se sentou ao nosso lado nos bancos da igreja, talvez não tenha sido fisicamente martirizado, mas gente que sofreu algumas coisas nesta terra, gente que teve dificuldade, gente que precisou chorar e que já se foi, que nós estivemos, eu não sei quantos sepultamentos eu já fiz na minha vida, mas gente que já foi sepultada nesta terra, cuja alma está na presença do Senhor.
já no antegozo da eternidade, é isso que João está nos mostrando aqui. Enquanto estamos aqui no milênio, o Senhor já abraça as almas daqueles que se encontraram com Ele. Talvez ele aqui tenha feito uma menção a Daniel 7, 9 e 27, porque ele viu tronos. No início dessa segunda parte, ele viu tronos. O trono é grande, o trono é branco, tudo isso é simbólico. E ele lá em Daniel 7, 9 e 27, talvez tenha lido o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. No versículo 27, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Só que João não teve coragem, não sei porquê, de descrever aquele que estava no trono. Ele diz que alguém estava no trono. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Talvez os 24 anciãos, os seres viventes, ou aqueles que já foram levados pelo Senhor e que recebem autoridade para julgar. Isso é bastante amplo. Mas o fato é que 3 coisas aqui nos chamam a atenção: os tronos, as almas dos mártires e um milênio reinando com Cristo enquanto a igreja ainda está aqui. Os tronos são as representações da autoridade e da justiça. É ali que está a palavra sim ou não. É a autoridade do Deus Todo-Poderoso que se manifesta diretamente nos tronos. E ali existe uma ligação clara com seres que nós vimos ao longo do Apocalipse, principalmente os 24 anciãos, porque os tronos estão no plural, não é apenas um trono. Esse um trono vai aparecer de novo no último pedacinho que a gente vai ver. Eles estão governando nos seus tronos com Cristo no céu, tomando atitudes e deliberações para a glória de Deus, sem mais o peso do pecado, porém ainda não na glória eterna, aquelas almas que estão perante Ele. Jesus promete aos vencedores que eles se sentarão com Ele no seu trono. Nós vimos isso lá no capítulo 3 e agora nós estamos vendo isso na prática. E essa promessa de reinar com Ele aparece várias vezes ao longo do Apocalipse, ao longo do capítulo 3, no capítulo 5, aqui no versículo 4, esse que nós estamos lendo, no versículo 6 e depois no capítulo 22, no versículo 5, que é o último pedacinho dessa 7ª visão. As almas dos mártires, enquanto o milênio transcorre aqui na Terra, com perseguições, com mortes. Não quero desanimar ninguém, quero animar vocês, mas vai piorar. Tudo isso está indo para o final. Nós vamos ver aqui, o próprio texto nos mostra que vai piorar. Lá no céu, ao mesmo tempo, nós vemos o descanso prometido àqueles que são fiéis ao Senhor. Ele descreve mártires decapitados pelos romanos. Muito provavelmente, quando os primeiros leitores viram isso aqui, se lembraram das tochas humanas feitas com cristãos, se lembraram dos cristãos decapitados, se lembraram dos cristãos lançados às feras. Isso era comum nos dias de João. Ele próprio exilado na ilha de Patmos. Os seus companheiros de ministério apostólico, todos eles já mortos, e cada um morto de maneira pior que a do outro. Só tinha sobrado João, era o velhinho, 90 e poucos anos agora, e ele está dizendo: gente, calma, olhem o que está acontecendo agora.
Nós estamos sofrendo aqui, mas esperem um pouquinho, é um estalar de dedos. Quando os nossos olhos se fecharem e se abrirem, nós vamos estar com eles na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso e nunca mais seremos mortos, cerrados ao meio, cremados vivos, lançados às feras, afogados, jogados em óleo quente. Nunca mais. E a nossa fidelidade é o passaporte final para nós entrarmos na presença do Senhor. Talvez ele aqui tenha feito também um paralelo com o capítulo 6, versículo 9, quando o próprio João já tinha falado: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E um milênio reinando com Cristo são os três elementos de destaque aqui. Isso mostra claramente que aquilo que João queria mostrar não era um relógio de tempo. Algumas teologias que tratam essa parte final do conhecimento bíblico, que se chama escatologia, entendem que o mais importante do Apocalipse é a contagem do tempo. Não é. O mais importante do Apocalipse é qual é o nível da sua fidelidade a Deus. Para Deus e para a própria igreja, tanto faz se 1000 anos são literais, se são simbólicos, se são 15 mil anos, 40 mil anos, não faz importância. Isso não tem nada a ver com sermos fiéis. O que o Apocalipse quer que nós entendamos é: seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. É isso que o Apocalipse quer de nós. Não é que a gente ande com um relógio dizendo: eu estou no último minuto do tempo de Deus. Isso não tem nada a ver, até porque Deus não nos autorizou a contar tempo nenhum. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, esses são os santos que venceram o dragão, que está lá no capítulo 12. É isso que Apocalipse quer de nós. Estes são aqueles que estão no trono e agora exercem autoridade ao lado do seu Senhor e Salvador. Porque venceram. Porque se levantaram na sua fidelidade e venceram diante do Senhor. Esta é a ênfase. E esta é a primeira ressurreição, a redenção que o Senhor nos dá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre esses a segunda morte não tem poder. É o versículo 6. Essa é a bem-aventurança, é sermos salvos pelo Senhor e nos mantermos fiéis, aconteça o que acontecer. Essa é a ênfase de João. Ser redimido nesta vida, ser fiel nesta vida, para não passar a eternidade sem Deus. É isso que João prega para nós aqui. Quando chegamos ao versículo 7, voltamos para a terra. Saímos da terra, fomos para o céu, mesmo período de tempo. Agora voltamos para a terra. E nesta cena nós temos vários aspectos em detalhe. Não vamos entrar em todos eles, mas eles são principalmente a libertação de Satanás, ele próprio enganando e reunindo as nações contra Deus, o seu exército cercando o povo de Deus, a destruição dele sem nenhum esforço da parte de Deus, e o lançamento dele no lago de fogo. Essa cena inteira, ela traz, aí sim ela traz um episódio que está lá no livro de Ezequiel, os capítulos 38 e 39, quando trata de Gog e Magog. Serve como modelo de uma guerra escatológica, segundo os judeus entendiam na velha aliança, e trouxeram isso depois para dentro da igreja, até que eles começaram a entender como é que acontecia. Aqui no Apocalipse, esse mesmo episódio de Ezequiel também recebe o nome de, ao invés de guerra contra Gog e Magog, de guerra ou batalha do Armagedon. É o mesmo momento escatológico. Então aqui nós temos a queda da Babilônia, já aconteceu, já foi acontecendo, a queda do anticristo, a derrota do falso profeta,
Agora Satanás será derrotado, os ímpios, a morte, tudo sendo posto no lugar eterno, no lago de fogo, que é uma expressão que somente aparece no Apocalipse, e no Apocalipse aparece apenas 6 vezes. É algo específico do livro do Apocalipse. Lá no capítulo 19, no versículo 20, nós tínhamos visto que a besta e o falso profeta tinham sido lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E agora é a vez de descrever o destino do próprio Satanás. A derrota de Satanás é o ponto principal da história da redenção. É o ponto principal da vitória de Cristo sobre todo esse universo caído e contra o próprio Deus. Uma vez que Satanás é o agente principal contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, o grande finale da sua derrota também é deixado para o final da história. E aqui nós sabemos que a sua condenação será eterna. O inferno aqui passa a ser descrito como um lugar de sofrimento, tanto para o corpo quanto para a alma, e isso vai acontecer após o dia do juízo. Todos os atores malignos caem juntamente. E isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque a besta é o poder perseguidor de Satanás. Aquele que persegue é esse espírito que o Apocalipse chama de besta. O falso profeta é a religião anticristã, é a religião anti-Deus. Infelizmente, o falso profeta hoje, em muitos lugares, tem uma plaquinha de igreja. E onde quer que Satanás esteja, ali estarão também a besta e o falso profeta. Onde quer que Satanás esteja, haverá perseguição e falsidade de fé. Vejam só o que diz um comentarista. E pensem nos dias de hoje. Perto do fim do período entre a ascensão e a volta de Cristo, Satanás será liberto de suas restrições. Sabe? Aquilo que ele está amarrado, ele vai ser livre por um tempo. Ele próprio não se soltará de suas prisões, mas Deus permitirá que ele engane livremente as nações mais uma vez. Grande perseguição contra a igreja, é isso que quer dizer. Como nas eras anteriores à cristã, como nos tempos pagãos. Isso significa que ele pode reunir as suas forças para dispersar a falsidade ao redor do mundo, desviar as massas da humanidade e travar guerra contra o povo de Deus. Meus irmãos, eu não tenho receio de dizer para vocês, sem querer ser um marcador da agenda divina, mas eu não tenho receio de dizer para vocês que nós estamos entrando nisso aqui. O que eu não sei dizer para vocês é quanto tempo isso vai durar. Porque ele vai ser solto por um pouco de tempo. Eu não sei o que pouco de tempo quer dizer no relógio da eternidade. Mas eu sei que nós estamos entrando nisso aqui. Lá nas conclusões eu volto a falar disso. E finalmente, versículo 15. Versículo de 11 a 15. Voltamos para o céu. Saímos de novo da terra, fomos de novo para o céu. E ele volta a trazer referências do capítulo 4, do capítulo 19. O trono aqui é central, como é central em todo o livro, porque o trono é a representação da autoridade, do poder, da justiça, do domínio, da palavra final. E aqui implica Deus como Senhor soberano sobre a criação. E o trono é também o lugar de onde o Rei dos Reis vai pronunciar a sua palavra. É o lugar também para onde o Senhor convida os seus. Paulo diz que nós também nos assentaremos no trono com o Senhor. Mas somente aqui, em todo o Apocalipse, o trono é grande e o trono tem esse aspecto. Esse aspecto mais que majestoso.
O adjetivo grego megas, daí que nós temos megalomaníaco, né? É essa expressão grega que quer dizer grande. Só no livro de Apocalipse aparece 80 vezes. Uma palavrinha que se repete 80 vezes no livro de 22 capítulos. Apocalipse quer indicar que há algo maior do que a própria vida. É algo que transcende a vida. Por isso que é grande, por isso que é soberbo, no sentido de não caber. Ele transborda. E assim é quando ele olha para aquela figura no trono, ele não consegue dizer, ele só consegue dizer que o trono é grande demais. Ele é branco, talvez numa brancura que ele não consiga reconhecer. E ao longo do Apocalipse, nós sabemos desde o primeiro capítulo que essa cor simboliza pureza, santidade, o triunfo, a perfeição da justiça divina. Então ele é monumental, gigantesco, majestoso e ao mesmo tempo é totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo. Tudo que é pronunciado daquele trono é perfeito e é majestoso. Ele não consegue descrever Deus, mas ele faz aquela referência que eu falei para vocês, lá de Daniel, capítulo 7. E nós sabemos pelo texto do Apocalipse que terra e céu fogem da presença dele, como está aqui. Essa é a descrição que nós vemos. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles, o que quer dizer que não havia onde se esconder da presença desse Deus. Quando o dia do juízo chegar, a própria criação será afetada, e será afetada de tal maneira que tudo será transformado para que o pecado não tenha mais vez e não prossiga no seu caminho quando a eternidade entrar. A atual ordem da criação será totalmente transformada, vai desaparecer no sentido de ser totalmente mudada. Se é que nós podemos usar assim, não estou sendo científico, estou sendo, como é que eu vou dizer? Quase que literário aqui, acompanhando o texto da Bíblia, a própria atmosfera, ela se enrola no sentido de que ela não serve mais, ela precisa ser mudada, ela precisa ser renovada, e para isso é como se ela saísse do lugar, fosse ajeitada e voltasse de modo pleno, santo e perfeito. É por isso que os céus e a terra precisam ser transformados. E aí surgirão novos céus e nova terra. Esse será o tempo, como Paulo diz em Romanos 8, 21, o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Desculpem, isso está lá em Atos, e Paulo, lá em Romanos 8, diz que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tudo isso vai acontecer ali. O mar entregou os seus mortos, aqueles que estavam presos nele. Isso não quer dizer que o mar vá vomitar gente. Isso tudo é simbólico. Ao longo de todo o texto bíblico, o mar representa o lugar do pavor, do medo. Jonas precisou vencer o medo para desobedecer Deus. Pegou o navio e ainda entrou numa tempestade. Venceu o medo com medo de Deus. Paulo venceu o medo do mar por outro motivo. Foi pregar o evangelho para aqueles que nunca tinham ouvido a palavra do Senhor. Ao longo da Bíblia, pessoas precisaram vencer o medo do mar, mas o mar é o lugar de onde vêm os monstros, de onde vêm os inimigos, de onde vem o perigo, de onde vem a morte. É isso que João está dizendo. O mar não vale mais nada. Ele vai ser obrigado a entregar aqueles que ele tragou, aqueles cuja vida ele ceifou. Vai chegar um dia em que a eternidade não vai ter mar. Não vai haver mais o local de perigo. Não vai haver mais nada que cause espanto, dor, sofrimento, medo, morte.
Tudo isso na literatura, principalmente do Antigo Testamento, é representada pelo mar. Todo medo, todo perigo que perseguiram o povo de Deus por toda a história da redenção cessa naquele último dia, até que a morte e o inferno também entregam os seus mortos. Isso quer dizer que eles perdem a autoridade que receberam um dia nesse plano histórico em que nós estamos inseridos. Não podem nada contra Cristo, Cristo ressurreto, quando ele disser, agora chegou a hora, acabou. E ali eles perdem a sua autoridade. É isso que quer dizer o mar entregar os mortos, o inferno entregar os mortos, a morte entregar os seus mortos. Isso quer dizer, eles perderam a autoridade que tinha sido comissionada a eles. Naquele dia, a sentença será eterna e será irrevogável. E o fato de morte e inferno serem lançados no lago de fogo, quer dizer que aquela autoridade que ainda restava sobre eles terminou. Eles foram juntamente com a besta, com o falso profeta, com Satanás, foram também lançados no lugar da perdição eterna. Quando nós nos lembramos da parábola de Rico e o Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16, nós temos ali uma amostragem do inferno como um lugar de profunda agonia. E pela Escritura, nós temos a confirmação de que essa é a segunda morte. É uma morte que não é apenas física, mas é também espiritual. Amém, meus irmãos? Algumas poucas conclusões. Vocês são mais novos, talvez não estejam pensando nisso ainda, mas é bom começar a pensar. A gente vai trabalhando, começa a trabalhar, e depois de 10, 15 anos de trabalho, você começa a ficar cansado. Aí você começa a pensar que um dia você vai se aposentar. Não é assim que acontece? Aí é que você fala, puxa vida, eu não comecei mais cedo. Geralmente é aí que a gente se toca que perdeu um tempão. Mas a gente, de alguma maneira, se prepara para a aposentadoria. Bem ou mal, a gente se prepara. A gente quer chegar lá com um pouquinho de recurso para sobreviver quando não tiver mais vigor para trabalhar. E também com saúde, né? Para não atrapalhar a vida de ninguém quando a gente for mais velho. Mas é engraçado que a gente não se prepara para a eternidade. Parece que a eternidade não existe. Parece que tudo que existe é aquilo que nós vemos. Mas o que Deus diz é exatamente o contrário. Aquilo que nós não vemos é muito mais importante e contundente do que aquilo que nós vemos. O ser humano natural não pensa que para além da vida e de alguns anos finais, nós vamos ter toda uma eternidade pela frente. E aí nós fazemos uma pergunta ao nosso coração: quão previdentes temos sido quanto à eternidade? As recompensas eternas virão da nossa vida com Deus, da santidade perante Ele, da nossa fidelidade, de acordo com o labor para o alcance das almas sedentas. Não seremos salvos pelo que fazemos, mas sendo salvos, somos chamados a fazer. Precisamos começar a viver para a eternidade e não apenas para o presente. Eu andei algumas semanas aí atrás perguntando para vocês, talvez uns 2 meses, para quem você pregou o evangelho nessa última semana? Nessa última quinzena, nesse último mês? Para quem? Nós somos o único povo na face dessa terra que entende a questão da eternidade de acordo com a palavra de Deus. As almas que nos cercam estão indo para o inferno. E está na nossa boca a palavra da verdade. Não quer dizer que a pessoa vá se converter, mas o papel da igreja é pregar o evangelho. Você tem se preparado? Essa é uma pergunta. A outra pergunta: você tem levado adiante o trabalho da igreja
que é feito por todos nós? Segunda conclusão é que vai haver um dia em que todos os seres humanos vão ter que comparecer em juízo. Nós vamos comparecer em juízo. A diferença é que nós não seremos julgados pelos nossos atos, mas pelos atos de Cristo. A pergunta é se nós estamos preparados para isso agora. Em qual lado nós estaremos naquele grande dia? Do lado dos que creram e seguiram Jesus? Ou do outro lado? Meus irmãos, hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo de reconciliação com o Senhor. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de nos entregarmos de tal maneira nas mãos do Senhor que você saia da literatura e tenha certeza nas suas próprias convicções de que, se necessário fosse, você iria até o final, até para ser martirizado. Vou falar para vocês algo assim difícil. E não estou falando apenas da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor no nosso país. Se entrassem pessoas aqui armadas agora, eu não sei quantos aqui permaneceriam dizendo: eu sou fiel ao Senhor. Isso é para a gente pensar. Que é muito bonito a gente bater no peito e dizer: eu sou fiel ao Senhor, até a morte. Porque a ordem é: seja fiel até a morte. Isso pode ser a morte natural, mas pode ser a morte matada. Terceira conclusão é que a história da redenção se desenrola há milênios incontáveis. Desde que a nossa raça caiu, desde a queda. Mas ao longo de todo esse tempo, um grande consolo tem pairado sobre o povo de Deus. De que os seus nomes estão registrados no livro da vida e que dali não serão apagados. Esse é um grande consolo que vem sobre nós. Porque o Cristo que nos resgatou e nos permitiu estar lá, com tinta indelével, é o mesmo Cristo que nos dá perseverança para chegarmos até o final. Estar para sempre com o Senhor é a recompensa daqueles que forem fiéis até o final. É a recompensa do povo fiel do Senhor. É a recompensa daquelas almas que estão debaixo do altar, hoje, agora, enquanto estamos aqui, lá. As almas dos que se mantiveram fiéis estão sob o altar. A história é aqui e é lá. É aqui e é lá. Apocalipse 20 é o melhor capítulo para a gente entender isso. A Bíblia inteira aguarda com expectativa, quarta conclusão. Essa sequência de eventos que terminarão o reinado do mal e a transição para o reinado eterno da divindade trina do nosso Deus. O mesmo se aplica ao julgamento final dos poderes malignos e dos pecadores que os seguem. Todos nós, santos e pecadores, enfrentaremos Deus, prestaremos contas de nossas vidas e seremos julgados ou recompensados com base no que fizemos. A justiça divina exige isso. E o fim do mal é necessário antes que a eternidade no céu, da bondade de Deus, possa começar. Pecadores, os anjos caídos, a própria morte e o inferno devem ser jogados nas trevas, no tormento eterno, para abrir caminho pela alegria e bênção do novo céu e da nova terra. Meus irmãos, a última conclusão é que a partir das últimas décadas, eu estou falando de algumas, muitas décadas, desde meados do século passado, mas isso tem se tornado muito intenso. Nós temos visto claramente um retorno
ao ambiente da mitologia secularizada, ao paganismo pré-cristão, que nós chamamos de neopaganização, trazendo uma nova fase de trevas sobre a mente humana, sobre nações inteiras, sobre hemisférios inteiros. Materialismo dialético, as falsas religiões, o cristianismo sem Cristo, que tem tomado conta de muitas igrejas, de uma parte enorme disso que nós chamamos de igreja evangélica. O hipermodernismo com a sua exposição hedonista, os resquícios de uma nova era, de uma era de globalização sem fronteiras, com censuras absolutistas, padronização da mente, padronização de comportamentos, em que até o alimento começa a ser ditado como deve ser. Leiam depois o que é a Agenda 2030 da ONU. Até o alimento já entrou no regramento futuro que nós vamos ter que enfrentar. Se você entrar hoje no supermercado, tem lá hambúrguer vegetal, linguiça vegetal, tudo vegetal. Peixe vegetal, tudo vegetal. Se você olhar lá no cantinho, você vai ver o selo Agenda 2030. Isso já está estampado. O Senhor disse, pega de toda a erva do campo, vai comer. Depois da queda, vai trabalhar e vai comer. Noé sai da arca e o mesmo Deus diz, eu tinha dado toda a erva para vocês, agora eu estou falando tudo que se mexer por aí, se você matar e comer, só não come o sangue. Mas é para você comer. Agora vem essa agenda globalizadora e diz, não comam mais nada que Deus mandou comer. Agora, sabe? Nós é que sabemos o que é melhor, Deus não sabe de nada. Estamos perto do fim, meus irmãos. Mas não sabemos o que isso significa em termos de tempo. Por isso, prestem atenção, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Incline a sua fronte, por favor. Faça a sua oração.